a gente dá pouco para essa arma. E eu quero só destacar ela. Cingidos os lombos. Lombos, irmão, é cintura, tá? Então, a gente coloca em volta da cintura o cinto. E esta arma que é a primeira aqui, ó, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Irmãos, eu acho importantíssima todas as armas, irmão Ricardo, mas a verdade, ela é importantíssima. É a primeira arma citada. Por quê? Primeira coisa, a verdade liberta. Se nós não tivermos liberdade, não adianta nós querermos usar qualquer arma que está à nossa disposição. Quero trazer só esse destaque, que nós possamos andar na verdade, viver a verdade, falar a verdade, doa quem doer. Quem fala a verdade normalmente arruma inimizade, irmão. Mas nós precisamos viver o que a Bíblia diz. Então, que nós estejamos cingidos com os nossos lombos com a verdade. Falemos sempre a verdade, mesmo que custe a nossa cabeça, irmã Cláudia. Me refiro aqui a João Batista, que falou: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ninguém teve coragem de falar a verdade. João Batista teve. Cingiu os lombos com a verdade, perdeu a cabeça, foi decapitado, mas falou a verdade, tá bom? Só encerro aqui, irmão Eliel, é só um chamariz aqui para vocês, tá bom? Da preciosidade dessa lição de hoje, falando sobre conhecendo as armas poderosas em Deus. Falar a verdade é uma arma. Até porque quem fala mentira tem que ter boa memória, para estar falando sempre a mesma mentira. Aí eu já sou péssimo nisso, por isso que eu preciso falar a verdade, mas mesmo que eu tivesse uma boa memória para repetir várias vezes uma mentira, nós precisamos falar a verdade. Encerro aqui a introdução brevíssima sobre a lição de hoje. Fique com a tua Bíblia aberta em casa e os irmãos aqui também. Na sala dos jovens, nós vamos falar sobre o lugar santíssimo e a obra de Cristo. Ali, então, nós vamos ver com os jovens todo o simbolismo do tabernáculo, especificamente no véu. O que significava aquele véu, relacionando, traçando um paralelo com a obra que Cristo realizou em favor da salvação da humanidade, reconciliando assim o homem com Deus. Meus irmãos, é só isso que eu tenho para dizer por enquanto, porque o tempo foi embora e nós precisamos encerrar a aula no horário, 10h30. A mocidade vai ensaiar, então que todos nós possamos administrar o tempo aí, tá bom, professores? Para que nós não atrapalhemos o outro trabalho. Deus abençoe, desejo a vocês uma ótima aula. Hoje a mocidade vai ter que me engolir. Vou ficar ali com eles, tá? Vamos suprimir a nossa aula, irmão Diego, me perdoe, mas na ausência dos professores nós estaremos ali com a sala da mocidade, tá bom? Boa aula para vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Irmão Ricardo, fique à vontade para centralizar mais aqui, tá bom? Amém, meus irmãos. Também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pedindo para que os irmãos abram as nossas Bíblias, para quem não tem a nossa revista, no nosso texto de referência, que é baseado na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Tá? Nós vamos ler a partir do verso de número 13, 14, 15, 16 e 17. Amém? Quero pedir para que o nosso irmão Ricardo leia com os irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Então, Efésios 6, 13 ao 17. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, com base nesse texto, nós vamos falar sobre conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Irmãos, Paulo, quando escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, especificamente neste capítulo, ele inicia dando algumas recomendações aos irmãos daquela igreja. Quando ele chega no verso de número 10, ele praticamente muda o tom do seu ensinamento, né? Já que ele inicia ali os seus ensinamentos no capítulo 6, falando sobre a obediência dos filhos, né? E sobre a sabedoria dos pais em não aborrecer os seus filhos. Quando ele chega no verso de número 10, ele começa a mudar o tom do seu discurso, alertando a igreja sobre algo muito importante, que é a questão do mundo espiritual. Isso, pode desligar, irmãos, os microfones? Isso. Se estiver atrapalhando aí, pastor Silas, é só falar que eu... É verdade. Eu vou falar, então, fora do microfone, tá? Porque senão os irmãos da mocidade não conseguem nos ouvir. Os irmãos de casa... Amém. Agora os irmãos me ouvem, né? Tá. Vamos... Amém. Então, irmãos, eu estava falando que quando Paulo chega no verso de número 10, ele muda o tom da sua conversação e do seu alerta em relação à igreja, tá? Paulo vai falar com a igreja agora relacionado ao mundo espiritual. Ele chega no verso de número 10 e diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele muda o tom do ensinamento em relação à família, filhos e pais, e ele vai alertar agora a igreja em relação ao mundo espiritual. Basicamente, Paulo está falando aqui que algumas ações no mundo físico, no mundo material, que é o mundo que nós vivemos, elas são iniciadas, na verdade, no mundo espiritual. Paulo vai falar aos irmãos para se atentarem a isso, né? Basicamente, Paulo está falando aos irmãos: nós devemos nos atentar, procurar nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Então, aí ele vai falar no verso de número 12, um verso muito conhecido, né? De número 12, porque ele vai falar: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, Paulo ele vai colocar o mundo espiritual em uma questão muito importante e falar que
nós não devemos lutar contra a carne nem o sangue, ou seja, a minha luta não pode ser relacionada no mundo físico, mas ela precisa ser combatida no mundo espiritual. O que Paulo está basicamente dizendo aqui? Que algumas ações do mundo físico, ela é iniciada, ela é gerada no mundo espiritual. O que você quer dizer com isso, irmão Liel? Eu quero dizer que, na verdade, Paulo estava querendo dizer que existem algumas pessoas, assim como nós vemos algumas pessoas sendo usadas por Deus, existe também algumas pessoas sendo usadas pelo diabo. Quantas pessoas aqui não já viram testemunhos ou alguém relatando algum fato de um crime, de que a pessoa não se lembra do que ela fez e ela não está mentindo? Eu não sei o que aconteceu comigo, me veio uma coisa e eu simplesmente matei, porque aquela ação foi iniciada no mundo espiritual. Então, o diabo, ele usa as suas astutas ciladas, ele tem as suas estratégias, para quê? Para que no mundo físico, que é o mundo onde nós estamos vivenciando, nós venhamos nos confundir com isso. E aí tem pessoas brigando umas com as outras, na verdade, com questões que têm que ser resolvidas no âmbito espiritual. Por isso que Paulo fala, há uma passagem que ele diz, aquele que é espiritual entende as coisas espirituais, porém, aquele que é carnal não consegue entender, porque as coisas do Espírito são reveladas através do Espírito Santo de Deus. Então, tem algumas situações na nossa vida que nós olhamos e falamos assim, opa, isso não é a pessoa, isso não é uma situação comum, há algum dedo do adversário nesta situação. E esta capacidade, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos dá esta condição, esta capacidade para que nós possamos discernir aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus. Um dos dons que a igreja mais precisa buscar, eu já falei isso para os irmãos aqui, mas para quem não ouviu, que ouça de novo, é o dom do discernimento de espírito. Paulo vai dizer que o diabo, ele pode até mesmo se apresentar como se fosse um anjo de luz. Como um anjo de luz, ele se apresenta para quê? Para enganar aqueles que são de Deus. Então, nós precisamos ter discernimento, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, para saber se aquilo que está sendo desenvolvido realmente vem de Deus. Então, Paulo faz um alerta muito sério em relação a isso. E o alerta de Paulo à igreja de Éfeso serve para nós também. Porque a igreja de Deus, nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos desse discernimento, tá? Precisamos deste conhecimento. E não é um conhecimento que nós vamos conseguir na academia teológica. Não é um conhecimento que nós vamos conseguir através da nossa inteligência. Não é um conhecimento que nós vamos conseguir no Google, mas é um conhecimento que vem através da sabedoria e do discernimento que só o Espírito Santo dá. Por isso que Paulo começa a falar, no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, estais, pois, firme, tendo cingido, e aí ele vai falar sobre a questão da armadura. O interessante aqui é que Paulo, ele está colocando nós no mundo espiritual, ele está apresentando o mundo espiritual para nós,
e nós como se fôssemos soldados, como se nós estivéssemos, irmã Cláudia, em uma eterna batalha, né, em uma eterna guerra, que não é uma guerra física apenas, mas é uma guerra espiritual. Então, ele nos coloca como soldados de Cristo, tá? E como soldados de Cristo, nós temos que estar preparados. E na guerra, é muito importante frisar que na guerra existem armaduras de defesa, equipamentos de ataque. Na guerra, existem momentos em que nós somos atacados e existem momentos que nós atacamos. E nenhuma guerra, quem já presenciou filme de guerra aqui, já viu que nenhum exército, ele ataca o tempo todo. Ou ele se defende o tempo todo. Porque ele se defendendo o tempo todo, significa que o outro está atacando o tempo todo e ele vai ser facilmente destruído. E quem ataca o tempo todo torna-se cansado. Então, olha só, eu queria que os irmãos entendessem o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nestes versos, tá? Relacionado a uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Vivemos em uma guerra. Mas, irmão Eliel, está tudo tranquilo, está tudo lindo e maravilhoso dentro de casa. Fique tranquilo. Porque o diabo é um ser esperto. Ele não vai te atacar o tempo todo, mas ele vai usar de artimanhas, de ciladas, de artifícios. Às vezes, ele está apenas te observando, para que no momento em que você der brecha, ele possa entrar e destruir com as nossas vidas. Então, o nosso adversário, ele é muito inteligente nesse aspecto, tá? Ele não vai ficar te atacando o tempo todo, principalmente nós que estamos sempre nos revestindo dessas armaduras, né? Em oração, em leitura da palavra, em vindo aos cultos, nos fortalecendo em Deus. Ele sabe que nós estamos tapando as brechas espirituais para que ele não possa agir. Mas ele sempre vai usar alguém próximo ou não próximo para que a gente venha cair nas suas ciladas. Tá certo, irmão Ricardo? Pode falar aí em relação a essa pequena introdução. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para sair da caixa de som. Irmãos, lição 8, quando ensina algumas armas poderosas em Deus, Efésios 6, 10, lição de hoje. Me chama muita atenção esses versos introdutórios aqui, antes de entrar no 13, que ele diz lá, no demais, irmãos meus. Então, ele está fazendo uma conclusão do livro, né, de Efésios. No demais, quer dizer, depois de tudo que ele falou no livro, na epístola, né, ele vai dar esses conselhos finais aí para os cristãos de Éfeso. O capítulo 6, ele vai falar muito sobre a conduta no lar, conduta com os filhos, com o esposo, com a esposa. E aí ele vai falar, a primeira palavra que ele fala é fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí eu já lembro de uma academia, né? Aqui a nossa principal comparação é com um soldado romano, e ele vai mostrar cada uma das ferramentas que o soldado usa. A couraça da justiça, o cinto da verdade, e aí vai. Você já viu algum soldado que vai estar todo equipado sendo fraco? Ele tem que ser forte. Então, me chama a atenção isso. Para usar essas armaduras, o cristão também ele tem que ser forte. Então, ele tem que buscar se fortalecer. Ele começa dizendo, fortalecei-vos
no Senhor e na força do seu poder. Porque o cristão, a força dele é estar em Cristo, e a força dele vem de Cristo. E aí ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos tomar essa armadura por fora, né? Vestir e revestir. Mas tem algo ainda no interior aí. A armadura é de Deus, né? Não é nossa, ela é de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que aí a gente já vai entrar ali no tópico 1, que é falar sobre diabo. Eu grifo ainda para os irmãos prestarem atenção, ó. Estar firmes. Ele vai repetir essa palavra nesses primeiros versos mais de uma vez. Estar firmes. Eu já falei sobre estar firmes em outras aulas aqui, mas é estar sempre bem fincado. Pode vir o que vier, você continua firme. E contra as astutas ciladas do diabo. Astutas é algo pensado, é algo que ele faz com astúcia. E cilada, como o Noeliel disse aqui, o diabo ele nem sempre está atacando. E uma cilada interessante é disso, porque quando você está sempre atacando, você se acostuma com o ataque. Mas uma cilada, uma armadilha, ela vem escondida. Você pode perceber lá, quando você vê em um filme, ou alguém vai tentar pegar algum tipo de animal, uma armadilha, ela fica disfarçada lá. Se for um buraco, ele não deixa o buraco à vista. Ele cobre com vamos dizer assim, uma vegetação igual do local. E ele deixa lá o tempo, esquece às vezes, para a pessoa para o animal se acostumar com aquilo. E aí, quando ele já está bem acostumado, ele pisa, cai ou se prende. Então, é uma cilada astuta. Então, essas armas que Deus vai nos dar aqui, nós vamos tomar posse dela, elas são para nós estarmos preparados para quando nós chegarmos próximos dessa cilada, nós podemos sair vivos, né? Saímos. E aí, no verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente vai ter uma ideia aqui que essa luta, ela não é uma luta simplesmente homem contra homem, né? Carne contra sangue. Ele está lembrando aqui o Éfeso, eles tinham muito aquela ideia da luta romana, e que o soldado enfrentava outro e era carne a carne. E ele está dizendo, olha, não é esse tipo de luta. Você não vai enfrentar uma pessoa, o outro crente. Não. É uma luta espiritual. Amém? Já agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe nosso irmão Ricardo. Alguém quer falar alguma coisa? Na introdução, alguém tem alguma dúvida? Ninguém quer falar? Os irmãos de casa? Ninguém? Amém. Bom, então vamos lá. Numa guerra nós temos, eu falei para os irmãos que nós temos os equipamentos, né, os aparatos de guerra, nós temos as estratégias e nós temos também o inimigo, né? Se existe uma coisa importante em uma guerra, é nós conhecermos quem são os nossos inimigos e qual é a capacidade, né, de poder que esse inimigo tem em relação a tentar nos destruir, tá? E aqui o comentarista, ele vai apresentar, não em uma ordem necessariamente que seja desta forma, tá? Mas ele vai apresentar aqui 3 inimigos do homem, tá? 3 inimigos nossos que nós temos que lidar todos os dias em relação a esta guerra espiritual que nós vivemos, tá? E o primeiro, como disse o irmão Ricardo, o primeiro inimigo aí citado pelo nosso comentarista é o diabo, tá? Declaradamente, o diabo é o nosso inimigo, tá? Então, Satanás, tá? Então, o que quer dizer Satanás? Adversário, né? Acusador, pai da mentira, né? Então, tudo que é de ruim, tudo que é sujo, tudo que é extremamente negativo é
isso é atribuído a Satanás. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, e o verso de número 10, assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, tá? O ladrão aqui, Jesus está falando especificamente do diabo, tá? Esta é a ação de Satanás, tá? Matar, roubar e destruir, tá? Então é importante lembrar, irmãos, primeiro, tá? Importante lembrar, irmão Eliel, eu vou sair daqui morrendo de medo do diabo, e agora? O diabo vai me pegar, oh meu Deus, o que acontece? Não. Primeiro, importante lembrarmos, para quem é lavado, remido no sangue do Cordeiro, o diabo não tem autoridade para tocar em nós. Tá certo? O diabo não tem autorização, autoridade para tocar em nós diretamente, tá? Por que diretamente, irmão Eliel? Porque ele não vai tocar em mim diretamente, mas ele pode usar, sei lá, de repente a minha esposa, né? Ele pode usar, sei lá, um colega de trabalho, ele pode usar, não sei, alguém na rua, ele pode usar alguém no trânsito, ele pode usar alguém que esteja ao nosso redor, tá? Então, diretamente, ele não tem esta autorização. Tem base para isso, irmão Eliel? Temos, tá? Livro de Jó, quando Deus faz para Satanás testemunho do irmão Jó, falando que ele era reto, justo e se desviava do mal. E aí Satanás fala para Deus, ali existe um diálogo ali, né? Satanás diz, também, Jó tem uma vida tão boa, né? Um homem rico, abastado, família boa, desse jeito até eu serviria tu. Basicamente é isso que o diabo estava falando. Então, e Deus fala, Deus dá ali permissão, Deus dá ali autorização para que o diabo tocasse naquilo que Jó tinha, ou seja, toque em tudo, menos na sua vida. Ou seja, Deus dá permissão para que o diabo tocasse naquilo que ele tinha, ou seja, naquilo que o diabo apresentou, que ele era fiel por conta daquilo que ele tinha, né? E Deus deu testemunho de Jó e deu autorização para que o diabo tocasse naquilo que ele tinha, tá bom? Então, basicamente, para nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o diabo não nos toca, não tem autorização e nem autoridade para tocar em nós. Está claro isso, meus irmãos? Está claro isso? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Tá. Então, ele não tem autoridade, ele não tem autorização, mas ele busca uma brecha, foi como eu disse para os irmãos, ele busca uma brecha, uma oportunidade para que a gente venha deixar com que ele entre e faça ali uma destruição, tá bom? Por isso que, como nós vivemos em uma guerra, irmãos, em guerra não existe tempo de distração. Você já viu algum soldado na guerra distraído? Não, estou tranquilo aqui. Podem verificar quando vocês passarem na rua e verem uma viatura de polícia. Nunca você vai ver uma viatura de polícia parada sem que esteja um soldado olhando o que está acontecendo. É por isso que em todas as viaturas de polícia existem dois. Enquanto um está tomando café, o outro está com a viatura com a porta aberta, verificando o que está acontecendo. Aí o outro que estava tomando café vem, fica no posto, é chamado posto de vigia, né? Então, você nunca vai ver uma viatura parada, vazia, sem ninguém. Por quê? Porque em uma guerra não existe momentos de distração.
porque eles sabem que a qualquer momento eles podem ser alvejados, tá? Então, é assim a vida do crente. O crente não pode estar distraído. O crente não pode estar em momentos de distração espiritual. É por isso que é muito importante nós termos uma vida consagrada a Deus e uma vida reta, uma vida santa. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele não dorme. O nosso inimigo, ele não se cansa. O nosso inimigo, ele não fraqueja, tá? Então, em uma guerra, nós temos que estar 100% convictos de que nós precisamos estar em alerta, em extrema alerta, tá? Então, vivendo numa guerra, nós não podemos estar distraídos, tá? Distraídos com nenhum tipo de coisa. Ontem à noite eu estava lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, e Paulo fala a Timóteo: Timóteo, virão tempos trabalhosos, aonde homens se tornarão amantes de si mesmos. Homens que deixaram a verdade de Cristo e estão se tornando amantes de si mesmos, ou seja, fazendo aquilo que eles querem. Nós não fazemos aquilo que nós queremos, mas vivemos debaixo de uma autoridade, porque debaixo desta guerra, nós temos, dentro desta guerra, nós temos um general, que é Jesus Cristo, tá? Ele é aquele que está conosco todos os dias, nos ajudando, nos auxiliando a vencermos estes inimigos. Amém, meus irmãos? Então, está claro em relação aqui ao primeiro inimigo, que é o diabo. Alguém tem alguma dúvida em relação ao diabo? Não tem? Tudo tranquilo por aqui? Aí em casa, tudo tranquilo, meus irmãos? Tudo certo? Eu vou pedir a participação dos irmãos em casa. Vamos ver se os irmãos estão online mesmo. Vou pegar alguém que está com a câmera desligada, só para ver se os irmãos estão online mesmo. Pastora Kelly. Pastora Kelly, me ouve? Ouço, eu tinha certeza. Só porque eu tô com a câmera desligada. Mas eu tô aqui acompanhando. Deixa eu ver se ela está dormindo. Não tô dormindo, não. Pastora Kelly, por gentileza, se a irmã tiver com a Bíblia aí, abra para nós na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5 e o verso de número 8. 5 e 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5 e o verso de número 8. Certo, eu tô com uma Bíblia aqui, que se não me engano, é na linguagem de hoje, tá? Tá bom, sem problemas. Vamos lá. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastora, pela sua participação. Então, os irmãos viram? Portanto, ficai alerta, estai vigiando, porque o inimigo de vocês, é uma coisa declarada, o inimigo de vocês anda buscando uma brecha para poder destruir vocês, tá? Então, recomendação do apóstolo Pedro, tá bom? Segunda Coríntios, irmã Salete, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 14. Abra o microfone, irmã Salete, e leia para nós, por gentileza. Paz, Senhor, irmãos. E não é maravilha, porque o propósito
o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Amém. Lê o 13, por gentileza. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha que interessante a recomendação de Paulo para a igreja aos Coríntios. Ele está falando aqui dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, falsos ensinadores. Então, uma coisa que nós temos que tomar cuidado também é que nós achamos que o diabo vai vir transfigurado em um macumbeiro, em um espírita, ele vai vir com chifre, com um monte de coisas aí, mas, na verdade, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Pessoas que possam estar em cima dos púlpitos, irmã Cláudia, ensinando, mas, na verdade, são ensinos demoníacos. Olha só o cuidado que o crente deve ter. Olha só a atenção que nós temos que ter. Já não temos... estamos sempre em uma guerra declarada, em um inimigo declarado, que pode se transformar em algum dos nossos, para quê? Para nos enganar. Quando Jesus vai participar da última ceia com os seus discípulos, o momento ali, embora nós achemos que o momento ali é de comunhão, que o momento ali é muito bom, que o momento ali é gostoso, mas Jesus faz uma confissão na Santa Ceia, falando, um de vós que estáis aqui ainda irá me trair. E os discípulos começam a virar um para o outro, quem é? Sou eu, Senhor? Sou eu? Não, sou eu. Então, nós devemos tomar cuidado, inclusive dentro da igreja, tá? Provai os espíritos. Provai, irmão. Provai. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Não deixe qualquer pessoa profetizar alguma coisa para ti. Quem está em Deus sabe aquilo que vem de Deus e sabe aquilo que não vem de Deus, tá? Deus não é um Deus de engano. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de coisas certas, de coisas justas, de coisas verdadeiras, tá? Então, nós devemos tomar cuidado, tá? Principalmente tem uns irmãos aí que gostam de uns movimentos, né? Eu sei que tem uns irmãos que gostam de movimento. Não, vamos ali, que ali Deus fala. Como se não falasse aqui, né? Vamos lá, porque Deus ali fala. Deus, rapaz, tem uma profeta ali, que até o RG e o CPF, irmão Ricardo, ela fala o seu RG, o seu endereço, o seu CPF, ela fala tudo. Mas qual é o interesse que eu tenho de saber de alguém que revela o meu CPF? Paulo e Silas, eu já falei isso para os irmãos. Paulo e Silas estavam na Macedônia, foram pregar na Macedônia. Paulo tem uma visão de um homem com as trajes de alguém da Macedônia, dizendo, Paulo, venha para cá e nos ajude. Paulo sente que a Macedônia precisava da sua ajuda, do seu auxílio. Então, ele sai da Ásia e vai a caminho da Europa, pregar na Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, junto com Silas, e eles ali na praça, começando a pregar o evangelho, havia uma menina que, quando viram Paulo e Silas, começou a gritar, ei, estes dois homens que estão aí são dois santos homens de Deus. Eles estão pregando um negócio aí, acreditem, viu? Porque é de Deus. Irmãos, isso, para quem não está preparado, é basicamente uma profecia. Basicamente a pessoa, ó lá, tá vendo, Paulo? Eu sou Paulo e tu é Silas, tá? Tá vendo, Silas?
Deus está confirmando a nossa viagem aqui, ó. A mulher não nos conhece, nunca nos viu, e está falando que nós somos santos homens de Deus. Aleluia, Deus está confirmando. Só que o que era aquilo? Um espírito enganoso. Tanto é que na terceira vez que a menina fala, Paulo e Silas vão até ela, e Paulo fala, eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai desse corpo. E o diabo que estava naquela menina saiu. Então, eu não posso falar muito, porque já são 10 horas da manhã, mas depois você lê em casa, tá? É Atos, me ajuda aí, irmão Ricardo. É Atos dos Apóstolos, se não for capítulo 16, é o capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos. Depois, lição de casa para os irmãos, tá? Atos 16. Isso. 16, tá? Os irmãos marquem aí, e em casa vocês leem esse texto. Já lê o capítulo inteiro, 16, tá? Vamos ler a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Então, um espírito de adivinhação, tá? Mas era um espírito do mal, tá bom? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos, então, ao segundo inimigo, irmãos? Segundo inimigo, citado aqui pelo nosso comentarista e que é uma realidade. Quer falar alguma coisa, irmão Ricardo, do diabo? Quer falar do diabo, não, né? Diabo a gente não fala muito, não, a gente só resiste, né? Segundo inimigo, colocado aqui pelo nosso comentarista, é o mundo. O mundo, tá? Por muito tempo, nós achávamos que o mundo são as pessoas do mundo, né? Então, eu não posso nem conversar com meu vizinho, por quê? Porque você não é crente, então eu sou diferente, eu sou luz, então eu não posso me misturar com as trevas, no máximo que eu posso fazer é dar um bom dia para você e olhe lá. Quando a Bíblia se refere a mundo, a Bíblia não está se referindo às pessoas que estão no mundo, mas a Bíblia se refere ao sistema mundano. Existe uma diferença. Estas pessoas que estão no mundo estão cegas, o seu entendimento está cegado, tá? Em relação a ouvir a verdade de Cristo. Por isso que elas andam nesse sistema mundano, que é o quê? Qual é o sistema que o mundo nos traz, tá? Viver segundo os desejos da nossa carne, tá? Basicamente, o mundo nos influencia a vivermos aquilo que nós queremos viver. Então, qual que é o lema do mundo? Seja feliz. Faça o que te faz feliz. Não importa se isso vai burlar princípios. Não importa se essa sua felicidade é deixar seu filho, se é deixar seu casamento, se é abandonar tudo para seguir uma coisa que você não tem certeza. Não importa, seja feliz. Faça o que te faz feliz. Eu bebo por quê? Porque a bebida me traz uma alegria, mesmo que momentânea, ela me traz uma alegria. Pessoas fumam e estão em vícios porque aquilo, mesmo que de forma momentânea, trazem a elas um momento de felicidade, de êxtase, as drogas. Por que pessoas estão hoje enfurnadas no mundo das drogas? Porque por alguns instantes, alguns momentos, a pessoa praticamente ela foge da sua realidade e vai para um mundo totalmente diferente. É tudo paz e amor, né? Tudo tranquilo, esquece de tudo. Então, esse sistema mundano que tem feito com que pessoas cada vez mais se destruam e vão destruindo pessoas próximas.
Então, e aí que tá. Casamento hoje não é uma instituição mais. Não, você não está feliz? Mas troca. Você vai ficar assim, troca de marido. Exatamente. Irmão Zano está falando aqui da frase que... Exatamente. Se vai casar, se não der certo, separa, né? Então, esse é o sistema mundano, tá? É viver os desejos da carne. É vivenciar aquilo que traz prazer, mas é um prazer momentâneo. Mas Cristo nos convida para que nós vivenciamos uma realidade. Uma realidade. Qual é a tua realidade, meu irmão? A minha realidade, mulher, é que eu estou passando por privações, estou passando por luta, por dificuldade, mas eu sei que o meu Redentor vive. E, por fim, ele se levantará. E existe uma promessa de Jesus que nós vamos estar em um estágio de alegria permanente, num lugar onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza, que é o céu. Que é o céu, que está preparado para mim e para você. Então, enquanto as pessoas tentam, por alguns momentos, esquecerem das suas dificuldades, nós tratamos das nossas dificuldades, levando todas as nossas causas para o Senhor. E Ele é aquele que cuida de nós. Então, irmãos, nós não podemos viver segundo o mundo, tá? Vivamos segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Quer falar alguma coisa, irmão Ricardo? Não? Está quietinho. Irmã Cláudia está quietinha, irmã Cláudia, também. Quando eu vejo os irmãos muito quietinhos, eu fico acomodado. A nossa irmã que está nos visitando, qual é o nome da irmã mesmo? Irmã Cleia, né? Então, irmã Cleia, quando eu vejo os irmãos muito quietinhos, eu me sinto acomodado, porque eu gosto que todos participem, né? Que todos falem, dão seus testemunhos, suas perguntas, tá bom? Pode falar, irmã Cláudia, por favor. A paz do Senhor a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa aula, né? Parabenizar os irmãos. A aula está excelente, por isso que às vezes a gente não tem muito comentário, porque está sendo abrangido todos os assuntos de uma forma bastante ampla. Mas eu só quero destacar aqui em relação ao mundo, né? Eu acredito, assim, que não subestimando as outras ameaças do cristão, atualmente eu acho que é um dos que mais afrontam a gente, né? Até pelo relativismo cultural, né? Essa questão das pessoas dizerem que não existe uma verdade absoluta, e esse número de informações que nós recebemos, as pessoas estão tão, assim, frágeis, não há uma firmeza, como disse o nosso professor irmão Ricardo, não estão fincados em Deus. E a gente tem muita informação, então muitas pessoas dando instruções pela internet, muitos mentores, coaching, pessoas dando saídas para várias situações, e não é em vão que o apóstolo Paulo diz que a primeira coisa que a gente deve fazer mesmo aqui é se fortalecer no Senhor. Fortalecidos no Senhor, o mundo não nos atingirá, né? Porque os professores aqui também mencionaram, muito importante, o discernimento é muito mais do que importante, ele é indispensável nesse momento que nós estamos vivendo, né? Para que nós não sejamos atingidos por essa grande ameaça de uma guerra invisível, que eu acho que é o pior, né? Quando a gente vê o inimigo, a gente parece que vem um sinal da gente se proteger, é automático. Mas quando você não vê, quando a guerra é invisível, esse discernimento, essa atenção tem que ser redobrada. Por isso que essa aula é muito importante. Eu louvo a Deus por isso, né? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe a participação da nossa irmã Cláudia. Meu irmão Ricardo vai me ajudando aí, irmão Ricardo, com as mensagens aí que os irmãos vão mandando, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Meus irmãos, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2 e o verso 15. Se não der para os irmãos lerem, os irmãos vão marcando e depois ler em casa, tá? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2 e o verso 15, que diz assim:
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá bom? Aí o verso 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verso 17: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa maravilhosa. É aquilo que nós falamos. Quem vive o mundo vive uma expectativa, né? Uma expectativa que é pequena, mas nós que estamos em Cristo, que fazemos a vontade de Cristo, vamos permanecer para sempre, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o verso de número 2, verso muito conhecido que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, tá? Então, transformar o mundo, não se conformar. Irmão Eliel, o que é não se conformar com o mundo? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? É exatamente o que a irmã Cláudia falou, né? Diante de tantas coisas que nós estamos vendo, né, e vivenciando, é que não haja uma conformidade e uma apatia do cristão em relação a tudo isso que acontece. Né? O cristão que se torna apático e conformado com tudo isso, não, isso é assim mesmo. O conformado é aquele que fala, não, isso é assim mesmo. Irmão Ney, não muda, é assim mesmo, o mundo é assim e vai continuar assim, não sou eu que vou mudar o mundo, então eu estou na minha, eles estão na dele lá, deixa eles lá. Não, Paulo é enfático, não vos conformeis com este mundo, ou seja, com o sistema mundano. Não se conforme com isso, tá? E como que nós vamos fazer isso? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, o nosso entendimento foi renovado, foi transformado, e através deste novo pensamento que nós temos, desta nova transformação que nós fazemos parte, nós precisamos transformar quem está à nossa volta, tá? Então, não é transformar o mundo inteiro, mas é pelo menos transformar quem está à minha volta, tá? Quem está à minha volta? Minha família que não é crente, meu amigo de trabalho que não é crente, todos que estão à nossa volta, tá? Então, procurar transformar-vos pela renovação do nosso entendimento. Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Irmãos, que pena que a aula hoje está um pouquinho mais curta, né? Dá vontade de ficar aqui até 2h da tarde falando, irmãos. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do verso 18. Diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Olha que texto maravilhoso. Jesus está falando, o mundo vos aborrece, ou seja, o mundo odeia vocês, não é porque você é meu, é simplesmente isso mesmo, irmã Rosana. Porque eu vos escolhi, porque quando vocês faziam parte do mundo, você era amada, você tinha várias companhias, né?
Você ia beber, todo mundo ia com você. Você ia fazer um monte de coisa errada, todo mundo ia com você. Agora todo mundo aponta o dedo para você. Agora você anda sozinha. Aparentemente, mas isso é porque Jesus está falando aqui, porque eu vos escolhi. Então, o mundo não vos odeia por causa de vós mesmos, mas por causa de mim. O mundo vos odeia por causa da tua escolha em relação a mim. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento maravilhoso de Jesus para nós, irmãos. O mundo nos odeia, as pessoas nos odeiam, o sistema mundano nos odeia. Por quê? Porque Jesus nos escolheu. E essa escolha é uma escolha que transformou a nossa vida, que nos deu direito de uma vida eterna, que nos deu direito de sermos transformados em tudo. Modo de pensar, modo de agir, nós somos transformados pelo Senhor por essa escolha, não que eu fiz, mas que Ele fez antes de mim. Porque Ele fala, eu vos escolhi a vós. Ô irmão, nós somos escolhidos do Senhor. Imagine que maravilha é saber que nós somos escolhidos do Senhor. Irmãos que estão em casa, você é escolhido do Senhor, você é escolhida de Deus. Então é por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o mundo nos aborrece. Então, nós precisamos entender essa verdade espiritual, tá? O mundo não te odeia, não é por causa de você, não. É por causa de Jesus. E porque você carrega o nome de Jesus, o mundo te odeia. Um dia o Senhor virá e destruirá este mundo. É isso que a Bíblia diz. Este mundo será destruído. Por quê? Porque o mundo rejeitou o Filho de Deus. O mundo que rejeitou o Filho de Deus não pode continuar sobrevivendo. Tá? Porque ele rejeitou aquele que veio para dar vida. Olha que verdade maravilhosa para nós esta manhã. Amém? Então, irmãos, tudo isso que nós falamos em relação ao mundo, tá? Precisamos entender essas verdades espirituais. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Os irmãos que estão em casa, fala alguma coisa, irmãos que estão em casa. Eu vou começar a tentar os irmãos de uma forma boa, a tentar os irmãos que estão em casa. Vou começar a chamar. Pastora Kelly quer falar? Pode falar, pastora. Maliel, eu estou aqui me segurando, porque eu já sei que passou a questão do inimigo, né? O nosso adversário. Mas eu preciso falar. O ano passado, Deus usou uma irmã falando, irmã, ora pela sua filha, porque o inimigo está tramando contra a sua filha. E eu orando, e a minha filha, ela sempre saía um pouquinho mais cedo do que eu, coisa de minutos. Quando ela estava no ponto, eu sempre estava passando, e eu sempre parava no farol, e Jesus, ali está a minha filha, cobre ela com teu sangue. E certa vez, não foi uma vez só não, irmão, foram várias vezes. Eu via uma pessoa sentada, toda de preto, no ponto de ônibus. E eu falava, Jesus, há poder no teu sangue. Eu olhava aquilo e aquilo dentro de mim estremecia. Jesus, guarda a Rebeca, seja o guarda fiel da Rebeca. A tua palavra fala que eu pedia para Deus esconder a minha filha no pavilhão dele. Olha só. E aí eu falava assim, Rebeca, quando eu chegava em casa, quando voltava, filha, você viu aquele homem sentado? Um homem todo de preto, de capuz, sentado? Ela falou, mãe, aonde você viu isso? E foram várias vezes, até um dia que ela ia com uma mocinha aqui da rua, e ela falou assim, Kevin, você chegou a ver algum homem sentado aqui no ponto de ônibus? Irmão, era incrível. Todas as vezes que eu passava, eu via aquele ser de preto sentado de cabeça baixa. E aí, passou-se uns dias, a minha sogra não, uma tia do Silas, levou algumas fotografias, né, dos sobrinhos, dos irmãos, tudo da parentela, até a igreja dela, e a pastora falou assim, irmã,
Deus está mandando você tirar uma foto desse saquinho que você está na mão. E a fotografia que a tia do Silas tirou foi da Rebeca. Aí Deus usou a irmã, aí eu não conheço a irmã é lá de Iguatemi, Mato Grosso, e a irmã falou assim, Deus deu um livramento de morte. O inimigo estava no ponto de ônibus, sentado, para pegar essa moça. Irmão, eu falei, Jesus, aquilo eu falei, Deus mostrando, e eu falava, e eu ficava intercedendo, Jesus, cobre ela com teu sangue, Jesus, cobre ela com teu sangue. Então, assim, eu tô aqui, eu preciso falar. O inimigo, ele às vezes é o que o irmão falou, às vezes ele não nos ataca, às vezes nós estamos assim, orando, sempre constante oração, mas ele vai tentar atacar um dos filhos, né? Na empresa, sempre falam assim que o lugar onde você descobre se você é crente ou não é dentro da sua própria casa, né? E às vezes a gente tem que ficar alerta, porque uma fagulha só pode explodir. E aí, assim, eu precisava falar, mas há poder no sangue de Jesus para guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Então, assim, que os irmãos entendam, desculpa, peço perdão por ter voltado no assunto, mas não dava para eu ficar quieta. Obrigada. Amém, pastora Kelly. Que testemunho maravilhoso, né, irmãos? Pedir desculpa para contar um testemunho desse, pelo amor de Deus. Então, é para que os irmãos saibam, e se a irmã Kelly, a pastora Kelly, que vive em constante oração, né, não só porque são pastores, mas todos nós que somos crentes devemos andar em constante oração. E se a gente está caído, irmã Cláudia, numa situação dessa, né? E se a gente não ora numa situação dessa? Se a gente não ora para sair de casa? Se a gente não ora pelos nossos filhos? Se a gente não busca pela nossa família? Irmãos, é que nós falamos, o diabo está aí para tentar matar, roubar e destruir. Ele sabe que ele não vai conseguir nos atingir diretamente, mas ele vai tentar fazer de tudo para que a nossa alegria em Cristo seja ofuscada. Então, nós devemos tomar cuidado, estar em vigilância, clamando o sangue de Jesus. Eu estou, às vezes, dirigindo e clamando o sangue de Jesus. Às vezes, eu estou conversando com uma pessoa, eu olho no olho da pessoa, estou clamando o sangue de Jesus. Às vezes, coisas assim que parecem ser pequenas, mas o Senhor está conosco em todos os momentos, nos avisando, né? Quando Deus fala, eu dei livramento, estou dando livramento, Ele está avisando de algo que poderia acontecer, mas que Ele cortou o laço, por amor a nós, que estamos buscando a sua presença. E se nós não buscarmos? E se nós não orarmos? E se nós não estivermos em conexão com o Senhor? O diabo entra e faz uma arruaça na nossa vida. Então, esse testemunho veio justamente para nos alertar, pastora Kelly. Deus abençoe por esse testemunho maravilhoso, tá? Irmãos, vamos aqui ao terceiro inimigo que é a nossa carne, tá? A carne, que é a nossa estrutura pecaminosa, tá? É o pecado que bate à nossa porta todos os dias, tá? Para trazer desânimo, né? Situações adversas. Nós temos uma estrutura pecaminosa, né? Eu já falei isso para os irmãos, nós herdamos isso de Adão, após a queda do homem, após o pecado ter entrado no homem, nós herdamos essa estrutura pecaminosa, ou seja, nós somos tentados, tá? Pela nossa carne, tá? Então, olha só o que diz Romanos, capítulo 7, o verso 19 e 20, diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, isso quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo está dizendo isso,
Imagine eu, irmã Roseli. Coitado de mim. Imagine eu. Então, Paulo está falando aqui, ó, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse às vezes eu faço. Mas por que eu faço? Não, eu não faço porque eu quero. Mas às vezes nós pecamos, por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Então, o velho homem, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, o velho homem não sai de nós totalmente. O velho homem fica lá ofuscado, dentro de nós, porque o Espírito Santo que habita em nós ofusca a ação do velho homem, que era tendencioso a agir conforme os desejos da carne. Mas se a gente der vazão à carne, quem vai falar mais alto em nós é a carne e não o espírito, tá? Esse velho homem só vai sair o dia que a igreja for arrebatada. Então ele está lá escondidinho, deixa ele escondidinho lá, irmão. Deixa o velho homem escondido lá, tá? Deixa que o Espírito Santo ofusque a ação dos desejos pecaminosos da carne, tá? Então, nós temos que andar segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo objetivo da lição. Segundo objetivo da lição é descrever os equipamentos da armadura espiritual, tá? Então, Paulo comparando a nossa vida cristã como uma guerra, tá? Então, nós temos os inimigos, mas também temos alguns equipamentos espirituais para que a gente possa combater esses três inimigos, tá? Que essa talvez seja a pergunta dos irmãos. Irmão Eliel, o irmão descreveu os três inimigos, mas como que a gente combate esses três inimigos? É agora que nós vamos ver, tá? Então, o primeiro aqui, o comentarista vai falar sobre o cinto da verdade, tá? Então, falando de armadura, os soldados utilizavam equipamentos de defesa e ataque. Todo soldado utiliza equipamento de defesa e ataque, tá? O cinto é um equipamento de defesa e de defesa, e no âmbito espiritual, o cinto da verdade significa viver uma vida íntegra, sendo fiel e justo, tá? Gálatas, capítulo 2, ajuda aí, irmão Ricardo. Gálatas, capítulo 2 e o verso 20. Vamos ver o que diz o texto de Gálatas, capítulo 2 e o verso de número 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, tá? Então, nós não vivemos mais por nós mesmos, tá? Então, viver uma vida íntegra, de fidelidade e de justiça, é não viver as nossas vontades, tá? É não viver aquilo que eu quero. Mas se Cristo já está crucificado, nós vivemos segundo aquilo que Ele, né, determina que a gente viva, tá? Então, este é o cinto da verdade. Foi a introdução, inclusive, que o pastor Silas falou, né? Nós temos que viver uma vida de verdade. Tudo em nós tem que transpirar e respirar verdade. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma verdade, tá? Então, a verdade precisa nos acompanhar, né? Junto com a fidelidade e com a justiça, tá? Então, cinto da verdade é falarmos a verdade. Até porque um dos adjetivos de Satanás, né? Um dos nomes de Satanás é ele ser o pai da
Mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, então quem mente está praticando, torna-se, né? Está praticando as obras da carne, está praticando aquilo que o Senhor não nos autoriza a praticar, tá bom? Segundo equipamento, a couraça da justiça, tá? Então, a couraça da justiça fala de alguém que anda na justiça, né? A justiça nos protege quando somos atacados por ofensas, tá? Porque a vida de quem é justo fala por si só. Olha que interessante, né? A couraça da justiça, ela vai falar de alguém que anda em retidão e em justiça. Porque quando nós somos atacados por ofensas, a vida de quem é justo fala por si só. O que você está querendo dizer com isso, irmão Eliel? Se alguém vier falar alguma ofensa da irmã Cláudia para mim, eu vou falar, não. A irmã Cláudia? Não. Eu acho que você está confundindo de pessoa. Não é a mesma pessoa. Nós não estamos falando da mesma pessoa. Não. Por quê? Porque eu conheço a vida da irmã Cláudia. É uma pessoa reta, casada com o irmão Josafá. Isso. É mãe do Felipe e da Flávia. Eu conheço a irmã Cláudia, não. Não, isso não. Isso não é verdade, não. Por quê? Porque a vida de um justo fala por si só. Exatamente. São os frutos que nos acompanham. Então, se alguém falar da irmã Roseli, fala, não, eu conheço a irmã Roseli, rapaz. A irmã Roseli é aluna assídua da escola dominical. Não. Não é a mãe do Renatinho? Essa? Não é essa, não. Acho que você está confundindo de pessoa. Não, você está confundindo. Por quê? Porque a vida da irmã Roseli fala de uma pessoa que anda em justiça. A vida da irmã Rosana fala de uma pessoa que anda em justiça. A vida da irmã Graciete fala de uma pessoa que anda em justiça. Então, se alguém vier falar alguma coisa da irmã Graciete, eu vou falar, não. Você está falando da pessoa errada. Não existem muitas Gracietes no mundo, mas essa aí em especial não é o que você está falando, porque eu conheço a vida dela. Eu sei que ela anda em justiça. E assim também com a irmã Cleia. Eu não conheço a irmã Cleia, mas a Bíblia diz que o Espírito que está em nós testifica. Aquele que é de Deus, irmã Cleia. Então, o nosso Espírito testifica. O mesmo Espírito que está em mim está na irmã e testifica que nós somos de Deus. Então, esse testemunho nos acompanha, de maneira que, se alguém falar alguma ofensa, nós vamos entender logo que não é de Deus. E o irmão Ricardo também, tá, irmão Ricardo? Você não falar, o irmão Eliel não falou de mim, o que será que ele tem contra mim, tá bom? Então, os calçados do evangelho, irmão, outro equipamento aqui, outra arma espiritual, tá? Calçado fala de alguém que está pronto para caminhar. Exatamente, irmã Rosana. Alguém que está pronto para caminhar e levar as boas novas de salvação. Os calçados do evangelho falam de uma vida ativa. Porque alguém que é salvo em Cristo tem uma vida ativa em relação a propagar o evangelho de Cristo, irmão Ney. Quem foi salvo por Cristo vive uma vida ativa para propagar boas novas do evangelho de Cristo. Então, aquilo que me transformou, eu saio, irmão Ricardo, para falar que aquilo que me transformou é bom e que a pessoa pode experimentar aquilo que me transformou. Então, isso é levar boas novas. Todos nós somos um evangelista de Cristo. Todos nós levamos boas novas do Senhor. E calçado da salvação, do evangelho, fala exatamente disso. De alguém que está pronto, de uma vida ativa, de alguém que não se cansa de ir para lá e ir para cá e falar de Jesus. Irmão, às vezes eu saio com a minha mãe, hoje não muito, mas eu saía com a minha mãe,
E uma das coisas que eu menos gostava na vida era sair com a minha mãe. Porque a minha mãe ia para o mercado, se ela fosse fazer algo simples, de 1 hora, durava 3, 4 horas. Porque a minha mãe, aonde ela ia, ela falava de Jesus. Aonde é para a caixa do mercado, é para quem está no açougue, é a nossa fila, né? Como as coisas estão caras. Olha o preço dessa carne. E ela começava um assunto, daqui a pouco já estava falando de Jesus. Eu falei, mas meu Deus, que coisa é essa? Vamos embora, mãe, pelo amor de Deus. Mas é alguém que tem uma vida ativa, que propaga o evangelho, que propaga as boas novas. Aquilo que traz alegria para nós pode trazer para quem está do nosso lado também. Então, esses são os calçados do evangelho. Amém, irmão Ricardo? Fala alguma coisa aí sobre os equipamentos. Amém. Vou falar um pouquinho. O tempo já acabou, né? Eu fico quietinho até porque eu pensando no tempo. Mas a irmã Kelly aí também estava preocupada e deu um testemunho maravilhoso aí para edificação da nossa fé. Vou voltar 2 passinhos para me entrar na armadura. A gente falou lá no tópico 1 sobre o diabo, sobre o mundo e sobre a carne, né? São os nossos principais inimigos. O diabo é o pai da mentira. A gente frisa bem esse título dele, né? O mundo, a gente falou que o sistema mundano, né? Ele tem um ataque feroz à nossa vida. E a carne ela é algo intrínseco nosso. Tá dentro da gente. A carne aqui não é que a gente fala assim, ó, nós somos espiritual e corpo. Não é essa nossa corpo, carne. É algo que está em nós, é a consciência nossa que está dentro de nós. Eu olhando para os 3 aqui, o diabo ele é o adversário, ponto final. O mundo jaz o maligno. Agora a carne, que é algo intrínseco nosso, é a área que mais nós conseguimos lutar, enfrentar assim e fazer ela ficar pequena dentro de nós. E aí a gente vai para a armadura para vencer a carne. A primeira armadura aqui é o cinto da verdade. E lembra que a gente falou que a gente tem que se fortalecer no Senhor? Começa lá em Efésios 6 dizendo sobre fortalecer no Senhor. O cinto da verdade, primeiro ele vai em contrapartida com o diabo, que ele é o pai da mentira. O cinto também, um cinturão, quando um atleta usa um cinto ele não fala só mas ele fala do abdômen inteiro, né? O que ele ajuda? Ele ajuda na estrutura daquele atleta. Se você vê aquelas pessoas que levantam peso, que arremessam peso, eles usam uma cinta no abdômen que ajuda a dar sustentação ao corpo. Porque quando você levanta um peso, a gente não levanta só com um braço, ou com as pernas é a grande parte, mas o nosso tronco tem bastante força. Então, o cinto ajuda a deixar o tronco reto. E o cinto da verdade é isso. Quando você anda na verdade, você vai ter sempre firmeza nas suas decisões. O diabo ele pode vir por onde for, mas o que é verdade é a verdade. Então, ele te dá força. Eu não sei se eu vou por aqui ou se eu vou por ali. Qual que é a decisão? Qual que é a decisão verdadeira? O que é o certo? Qual que é a verdade? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A couraça da justiça, ele vai muito em contrapartida com o mundo, porque o mundo, ele quer sempre caminhar por caminhos tortos, por coisas que não são justas, né? Mas quando você está com a couraça da justiça, que é a proteção contra o mundo vem e fala, não, faz desse jeito. A couraça da justiça, não. O que é o justo? E calçados do evangelho da preparação da paz. É o que vai atacar exatamente a carne. Porque a carne, a gente percebe que ela é fraca, né? Ela quer se inclinar para as coisas da carne. Mas quando você está com a mente no evangelho, como o irmão Eliel falou, você vai seguir, você vai prosseguir.
Lembrando que um soldado, que ele vai dizer, quando ele machuca o pé, machucou o pé. Quando ele machuca o pé, ele não chega no destino. Ele não chega, porque ele machucou o pé, ele vai começar a andar cada vez mais devagar, daqui a pouco ele não vai aguentar. Então, os pés são importantes para a nossa caminhada. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão Ricardo. Irmãos, o terceiro objetivo é o equipamento para o combate. Nós falamos das armas de defesa e agora tem aqui o equipamento de combate, tá? Nós vamos falar rapidamente porque o tempo já não nos permite avançarmos mais, tá? E o primeiro aqui é o escudo da fé, tá? O escudo é uma peça usada pelos soldados para avançar contra os seus inimigos. Então, nós estamos acostumados a pensar que o escudo é só um equipamento de defesa, mas, na verdade, esse equipamento de defesa faz com que os soldados avancem, né, com esta proteção em relação a combater contra o inimigo. Sendo assim, o escudo da fé também é uma peça de ataque, tá? Então, para nós que vivemos nesse mundo cheio de certeza, precisamos muito fazer uso desse equipamento, que é a fé. A fé é o que nos faz avançar, tá? A fé é que nos faz ter confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Hebreus 10, 23, tá? É um verso muito interessante, Êxodo capítulo 14, o verso 11 até o verso 15, eu não vou ler tudo, tá? Os irmãos vão anotando aí e vão lendo em casa. No verso 15, Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, existe momento de clamar e existe momento de marchar. Foi o que eu disse para os irmãos, em uma guerra, em uma batalha, às vezes nós estamos sendo atacados, mas às vezes nós estamos atacando. E a fé nos impulsiona a atacar o inimigo também. E como que nós atacamos o inimigo, tá? Nós atacamos o inimigo avançando, nós atacamos o inimigo usando esses equipamentos de defesa, de ataque, né? Atacando contra o inimigo. Josué capítulo 1, lembra lá Josué capítulo 1, quando Deus chega para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, tu e todo este povo, atravessa o Jordão e vai em direção à terra que eu prometi a vocês que lhe daria. Ou seja, não é hora de ficar parado, não, Josué, não é hora de ficar lamentando a morte de Moisés. Moisés já passou. A ação de Moisés nesse mundo já passou. Eu vou usar você agora, levanta. Ou seja, levanta e vai em frente, usa a fé que está em você e vai em frente, ou seja, é o escudo da fé, é para a gente avançar, é um equipamento para que a gente avance contra o inimigo, irmãos. Se a sua fé está pequena, se a sua fé está falha, que o Senhor Jesus, nesta manhã, ative aí a sua fé, né? Nos dê mais fé para prosseguirmos, para avançarmos. Que o Senhor, irmã Graciete, aumente a nossa fé nesta manhã. Amém? Essa é uma palavra profética para nós nesta manhã. O Senhor vai aumentar a nossa fé de maneira com que a gente consiga avançar, prosseguir aonde? No caminho que nos foi proposto, tá? Este é o escudo da fé, capacete da salvação, tá? Esse é um dos mais importantes equipamentos que protege os soldados de ataque na área mais sensível que temos, que é a nossa cabeça, a nossa mente, né? Então, o inimigo também lança dardos inflamados em relação à nossa mente, né? Diante de uma sociedade doente que nós temos hoje, principalmente nas suas emoções, o diabo tem lançado muitas coisas na mente das pessoas, né? E as pessoas têm ficado paradas, paralisadas, com muitos problemas emocionais. Todos os dias somos atacados com pensamentos que dizem que não vamos conseguir, mas a salvação de Deus, é por isso que é o capacete da salvação, a salvação já nos garante a vitória.
A salvação já é o selo, já é o carimbo que nós temos, que lá na frente nós teremos a vitória total e completa. Amém? É essa salvação que nós temos que ter. Então, que nada venha atingir a nossa mente, que se existe algum dardo inflamado do inimigo em relação à nossa mente, que nesta manhã seja destruído pelo poder da palavra do Senhor que está sendo ministrada nesta manhã. Amém? Que todo pensamento contrário, que todo pensamento negativo, que tudo aquilo que nos paralisa em relação às nossas emoções, venha a ser destruído pelo poder da palavra do Senhor, né? Filipenses, capítulo 4 e o verso 8, diz, né, que nós temos que, naquilo que nós, se formos pensar em alguma coisa, né, temos que pensar naquilo que é bom, né, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é sincero, né? Se há alguma virtude nisto, pensai. Então, nós precisamos exercitar também, né? Pessoas que só pensam em coisas ruins, tá? E para encerrar aqui, meus irmãos, nós temos a espada do Espírito, né? A espada do Espírito, que é a arma mais afiada que nós temos, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que nos anima, a palavra do Senhor que nos fortalece, a palavra do Senhor que nos faz promessa, a palavra do Senhor que nos reanima, né? Que nos tira de uma situação de comodismo e nos faz enfrentarmos, né, as adversidades. É a palavra do Senhor. Salmo 119, o verso 105. Salmo 119, o verso 105, né? Se eu não me engano, é luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, né? Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Acha para nós, irmão Ricardo, por favor, Hebreus capítulo 4 e o verso de número 12. Hebreus capítulo 4 e o verso 12, estamos já encerrando. Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, que Deus nos abençoe, né? Então, a palavra do Senhor tem este poder, né? Então, que possamos estar firmes na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós não temos tempo para absolutamente mais nada, né? Domingo que vem estaremos aqui novamente, tá? Falando, deixa eu ver, domingo que vem, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Cristo é suficiente no meio das nossas dificuldades, tá? Então, queremos agradecer todos os irmãos, irmã Salete, Deus abençoe, pastora Kelly, Deus abençoe, é muito bom a participação da pastora Kelly, nossa irmã Esther Zerbini, Deus abençoe, irmã Esther, irmão Ney, nossa irmã Shirley, nosso irmão Valmir, nossa irmã Nega, nosso irmão Fidelis, a nossa irmã Ponto Leide, e a nossa irmã Mafalda, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nossa irmã Cléia, né? Cleia, nossa irmã Cleia, Deus abençoe, muito obrigado pela visita da irmã aqui, tá? A irmã gostou? Irmã Cleia, a irmã gostou? Amém? Então, volte domingo que vem, tá? Nós estaremos aqui novamente, neste mesmo horário, neste mesmo canal, amém? Nós vamos orar, a nossa irmã Isabel Fidelis pediu oração, e nós vamos continuar orando pela serva do Senhor, que necessita das nossas orações. Vamos orar. Irmão Ney, irmão, me ouve? Consegue orar aí, irmão Ney? Por gentileza, ore a Deus. Maravilhoso Deus, bendito eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos, Deus, o teu santo nome.
Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, Pai. Te louvamos, Pai, por essa aula, por essa escola, Senhor. Te louvamos, Pai, pelos professores, Senhor, que ministraram nessa manhã. Pai, continua, Senhor, derramando, Pai, da tua graça sobre eles, Senhor. E os dando, Senhor, discernimento da tua palavra. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui. E te peço, Pai, continua nos abençoando nesse dia, derramando, Senhor, da tua graça sobre nossas vidas. Nos dê um grande dia na tua presença. Nós possamos logo mais, Senhor, estar na tua casa, Senhor, para adorar e louvar o teu santo nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela bênção. Deus abençoe. Paz do Senhor.